E seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. E se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Gente, esse vídeo está muito legal mesmo. Eu vou mostrar para vocês a decoração de um bolo da Minnie, que eu achei que foi um dos bolos mais bonitinhos que eu já fiz. Vou mostrar para vocês como fazer um bolo super vermelho, super bonito. E vou dar várias dicas aí para vocês, então bora acompanhar até o final, ok? Então, gente... Pra gente iniciar, eu estou utilizando um bolo de aro 20 centímetros de diâmetro por uns 13 de altura, por aí. Ele tá um bolo bem altinho e eu gostei bastante do resultado final. Lembrando que a massa é aquela massa que já tem no canal, que é o pão de ló de chocolate com emulsificante. E esse vídeo, gente, é a continuação do vídeo passado que eu ensinei vocês a massa e mostrei o recheio também. Então, se você quer ver a massa que eu fiz e o recheio, é só voltar no vídeo anterior a esse que você vai achar, ok? Então, gente, aí eu venho aplicando chantilly e o chantilly que eu estou utilizando é na cor rosa. Lucas, mas você não disse que o bolo vai ser vermelho? Sim, mas essa técnica que eu vou ensinar vocês é uma técnica para utilizar pouco corante. E essa técnica eu gosto bastante porque aí acaba que não mancha a boca. Ela é uma técnica muito legal também, porque além de não manchar a boca, não amarga. E também não vai todo o pote de corante, porque quem faz chantilly vermelho, vermelho mesmo, sabe que vai muito corante. Então a gente fazendo dessa forma economiza aí pra gente e fica melhor pro cliente também. Então espalhei o chantilly aí com um saquinho de confeitar. Porém, se você tiver costume de utilizar, por exemplo, a espátula, pode utilizar sem problema nenhum também, ok? Gente, desculpa a demora aí de eu aparecer no vídeo, mas é porque eu acho que eu tava pegando a espátula. Aí agora venho pegando, espalhando o chantilly com a espátula. E vocês podem reparar que meu chantilly tá bem lisinho mesmo, bem cremoso. E a receita desse chantilly já tem no canal, é só vocês darem uma olhadinha. Mas eu vou falar para vocês aí. Para esse bolo eu coloquei 500 ml de chantilly, então no caso meio litro. E junto eu coloquei 1 colher de leite ninho. Eu utilizei o ninho, mas pode utilizar piracanjuba, itambé, italac, o que você preferir, ok? E também coloquei aí umas 2 colheres de açúcar refinado. Aí eu coloco tudo isso na batedeira e bato lá até chegar num ponto bem firme, porém cremoso. Só que o que acontece? Eu sei que muita gente que quando faz dessa forma tem um pouco de dificuldade. Então, se você tem dificuldade em deixar o ponto já correto do chantilly, aí você bate até o ponto do buraco, que é quando você levantar a batedeira, formar um buraco no meio, que o chantilly vai grudar todo no globo, aí aquele ponto vai estar bom. Ele vai estar super poroso, só que aí você hidrata ou com chantilly gelado, ou com água gelada, ou com leite condensado. É só voltar também na live que eu fiz um tempinho atrás aí para vocês, que vocês vão ver eu texturizando o chantilly, ok? Aí vocês vão reparando que sempre que eu passo a espátula, acontece de algum lugarzinho ou outro ficar faltando chantilly. Então, de vez você ficar passando a espátula várias vezes até chegar lá, você acaba aplicando chantilly onde que está faltando. Porque se você fica passando a espátula até chegar lá, às vezes é perigoso de retirar muito chantilly, ficar uma camada muito fina de chantilly e o chantilly acabar rachando na geladeira, ok? Então, essa dica é muito importante aí para vocês que querem trabalhar com um bolo. Não precisa ser uma camada muito grossa, mas também não pode ser muito fina, senão isso pode acontecer, ok? Aí agora venho passando a espátula novamente para dar aquela lisadinha. E agora eu vou falar a respeito do cake board, também vou falar a respeito do preço. Esse cake board que eu estou utilizando, ele tem 30 centímetros. Eu sempre aconselho um cake board de 10 centímetros a mais. Então, por exemplo, se o bolo é de 20, compra um de 30. Se o bolo é de 15, compra um de 25. Eu gosto dessa medida porque não fica nem muito pequeno e nem muito grande. Porém, se você preferir, pode ser outro tamanho também. E esse cake board que eu estou utilizando é um cake board simples, né, daqueles de laminado, porém ele é mais firminho, então estou utilizando ele agora e gosto bastante do resultado. Porém pode ser o de MDF, você pode utilizar o de isopor, você pode utilizar o que você se adaptar melhor. Eu utilizo esse porque eu achei por um preço bom aqui na minha região e ele é mais firminho, então dá uma garantia melhor aí para o cliente levar o bolo, né?
Aí vocês podem reparar que sempre acontece de um lugarzinho ou outro ficar faltando chantilly. Então vem passando a espátula novamente, como eu falei para vocês, nunca retirando o chantilly, sempre aplicando. Aí agora já está tudo certinho, aí eu vou vir com a espátula de textura. Gente, e agora eu vou utilizar uma espátula de textura aí, e essa que eu estou utilizando ela é de inox ou alumínio, não tenho certeza, mas você pode utilizar a que você achar melhor. Pode ser de plástico igual que eu utilizei antes, pode ser de inox, você pode utilizar de acrílico, a que você achar melhor. Aí estou utilizando essa que tem uns dentinhos aí, mas vocês utilizem a que vocês acharem mais bonita. Aí o pessoal às vezes me pergunta onde que eu comprei essa espátula. Eu comprei pela internet, eu comprei um kit que, se eu não me engano, veio 10 espátulas. Eu paguei R$ 120, então valeu bastante a pena. Às vezes o pessoal fala que não acha na região deles, tudo mais. Inclusive aqui na minha região mesmo, eu não acho de jeito nenhum. Inclusive eu sou de Inconfidentes, Minas Gerais, sul de Minas. Comenta aí de qual cidade que você é que eu quero saber. Aqui na cidade onde eu moro é uma cidade bem pequena mesmo, tem 7.000 habitantes só. Então o que que acontece? Não tem loja de confeitaria. Então, já que não tem, a maioria das coisas eu acabo comprando na internet. Então, uma dica aí para você que não acha, compra pela internet, porque na maioria das vezes é muito mais barato e também vale a pena, porque tem lugar que é frete grátis e é coisa de uma semana só esperando e já chega. Então, é muito bom. Aí venho fazendo a quina e vocês podem reparar que toda vez que eu faço a quina, eu passo aí no meu raspador, na minha espátula, e depois passo num paninho. Acaba que não mostra o paninho, mas eu passo no paninho. Por quê? Porque se você fica passando a mesma espátula um monte de vez, você fica reaplicando o chantilly que você tirou. Então não vai adiantar praticamente nada. Ok? Aí, gente, enquanto eu vou terminando aí, deixando bem lisinho em cima, vou pedindo também para você, por favor, se você não é inscrito, se inscreve no canal, é 100% gratuito e ajuda bastante o canal a crescer. Faço conteúdo com muito carinho mesmo para vocês, então bora dessa força aí pra gente. E também mais uma coisa, qualquer dúvida que você tiver em relação ao bolo, à confeitaria, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Também assina o sininho de notificações, porque assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber. Então, se tiver uma live, alguma coisa assim, aí não acontece de você perder. Aí agora eu vou vir com o corante pra gente pintar o bolo de preto e vou mostrar pra vocês. Aí nessa bombinha, o que que eu coloquei, Lucas? Eu coloquei corante vermelho. Sim, é corante vermelho. Pode ser em gel, Lucas? Pode ser em pó? Qual que tem que ser? Tanto faz. Pode ser corante em gel, pode ser corante em pó. Eu utilizei o corante em pó vermelho da Arcolor, porém pode ser o que você preferir. E aí junto eu diluí ele no álcool de cereais. Então essa é a dica para vocês fazerem um bolo bem vermelho mesmo com pouco corante. Olhem que vocês podem ver que ele fica bem pigmentado mesmo e vai bem pouquinho. Para vocês terem uma ideia, eu utilizei tipo meia colheradinha de corante, então é bem pouquinho mesmo. Por exemplo, se for um corante em gel, aí você dilui ele também no álcool de cereais. Porém, se você quiser utilizar corante líquido, aí você coloca só o corante líquido sem adicionar nada e pode borrifar também, que eu acho que vai dar certo, ok? E vocês podem reparar que eu estou borrifando mais em cima e embaixo vai ficar um pouco esbranquiçado, porque não vai ter problema, porque já que a gente vai vir com trabalho de bico, fazendo o acabamento embaixo, não tem problema ficar sem tampar aí. Então vocês vão reparando que o que acontece? Conforme a gente vai borrifando, alguns lugares ficam mais vermelhinhos e tem uns que ficam um pouco manchadinho de branco ainda. Esses lugares que estão manchados de branco é porque ainda tem pouco corante, então você pinta mais. E Lucas, eu tô pintando e acabou aí a solução que eu fiz aí na bombinha. Só fazer mais um pouquinho e pintar até ficar do jeitinho que você achar melhor, ok? Para mim aí já estava praticamente bom e eu gostei bastante do resultado. Lembrando também que eu estou ensinando isso para vocês com vermelho, mas essa mesma dica dá para fazer com corante preto, para fazer aquele bolo preto super intenso. Dá para vocês fazerem com azul escuro, com verde escuro, a cor que vocês quiserem, ok?
Uma coisa que é um problema desse tipo de decoração, não vou mentir, faz bastante sujeira aí. Vocês podem reparar que a minha bancada tá toda vermelha, mas é só a gente passar um pano depois bem passado, molhadinho, que limpa tudo sem problema nenhum, ok? Aí, gente, uma coisa também. Esse corante, às vezes pode acontecer do chantilly começar a absorver ele e você, depois de um tempo, reparar que ele está um pouquinho mais clarinho. Eu não vejo problema nisso, porque geralmente fica vermelho ainda, só que um vermelho um pouquinho mais clarinho. Olha, vocês podem reparar que aí ele já absorveu um pouquinho, está um pouco mais claro. Porém, se você quer ele bem vermelho mesmo ou bem preto, aí é só você pintar ele novamente dando a segunda borrifada, ok? E agora a gente vem aí com o bico de confeitar. E o bico de confeitar que eu estou utilizando é o 22 da Wilton. Porém, vocês podem utilizar qualquer bico pitanga que dá super para fazer esse trabalho. Eu gosto do 22 da Wilton porque ele é um bico bem pequenininho que eu acho que fica bem delicadinho. Porém, você pode utilizar um M, você pode utilizar um 4B da Mago, você pode utilizar o que você achar melhor. Qualquer bico que seja pitanga, dá para fazer esse tipo de trabalho. Às vezes acontece que um tem um risquinho a mais, um tem risquinho a menos, então vai ficar um pouquinho diferente, mas a forma de fazer é a mesma. Lembrando também que eu estou fazendo no sentido horário, mas essa mesma decoração aí dá para fazer no sentido anti-horário. Lucas, como assim? Pensa que o relógio anda em sentido horário, o ponteiro. E o anti-horário, ele iria ao contrário. Então, se você faz com a mão ao contrário, é no sentido anti-horário. Aí eu estou fazendo no sentido horário, mas vocês podem fazer no anti-horário também. Os dois fica bonito. Eu gosto de fazer os dois, mas é o que você se adaptar melhor. Porque eu vejo que às vezes tem gente que está começando a fazer a roseta e tem dificuldade de fazer de um jeito, mas aí depois que faz do outro, acha muito mais fácil. Então, o que você achar mais fácil, você faz aí, ok? Ou o que você achar mais bonito também, se não tiver dificuldade em fazer das duas formas, pode fazer também aí do jeito que você achar melhor. Aí vocês vão reparando que eu optei em fazer 2 camadinhas aí de rosetinha. Porém, vocês podem fazer 3, vocês podem fazer só uma. Vai o que vocês acharem melhor aí. E lembra que eu tinha falado para vocês que embaixo ia vir com um trabalho de bico, então não tinha necessidade? Exatamente isso, por isso que eu acabei que eu não borrifei muito embaixo. Aí, gente, agora uma dica para vocês também é sempre que você fizer o bolo, tenta fazer um tempinho antes do cliente pegar para ficar um pouco na geladeira para o chantilly dar uma firmadinha também. A minha voz quase não saiu aí, mas desculpa. E, gente, eu estava esquecendo de falar do valor do bolo. Esse bolo, eu vendo ele no valor de R$90. Lucas, mas é muito barato. Lucas, mas é muito caro. Sim, pode variar de região para região. É R$90 do bolo. E já que esse bolo tinha o topper que eu vou vir aplicando agora, ele foi para R$95. Mas por que eu cobro esse valor? Porque eu pago um valor na farinha, no chantilly, no chocolate. Então, tudo isso influencia. Então, você tem que ver quanto que você gasta para fazer o bolo para saber quanto cobrar. Por isso que eu falo que você não pode cobrar o mesmo preço, por exemplo, dessa concorrente. Porque às vezes ela compra em outro supermercado mais barato ou mais caro. Então, por isso que você tem que fazer o cálculo de quanto você gasta e ver aí a porcentagem de lucro que você quer cobrar para poder ganhar aí corretamente, ok? Então, agora vem aplicando o topper. E o topper também já tem vídeo no canal falando como que eu faço. O topper é o mesmo que faço. Porém, vocês podem comprar pronta aí também de um fornecedor, alguém que faça esse tipo de trabalho e só repassar o valor do topper. Então, por exemplo, paguei R$15, aí vende o bolo pelo valor que você vende, mais R$15. Então é isso, gente. Agora eu vou colocar o topper também aí com o nome do aniversariante e o bolo vai estar finalizado. E dessa forma que o bolo já tá maravilhoso, você já pode entregar para o seu cliente. Porém, eu queria deixar ele mais charmoso, então optei em colocar umas pérolas. E Lucas, como que você faz essa pérola? Ou você pode comprar pronto, porém eu não indico porque às vezes é muito caro e também não é tão gostoso.
Então, para fazer, eu coloco pó nacarado junto com chocobol branca. Só isso. Coloco num pacotinho, numa embalagem, chacoalho e tá pronta. Então, agora coloco aí onde que eu vejo que está precisando e vou colocando de forma aleatória mesmo. Não tem ordem não para colocar a pérola. Então, gente, agora eu vou mostrar mais de pertinho para vocês verem o resultado final. Mas o bolo é isso, ok? Então o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!